Pessoas de vários campos estão usando as tecnologias de neurofeedback para atingir estados de excelência. A técnica americana, difundida em todo o mundo, consiste em um treinamento cerebral com o objetivo de melhorar áreas disfuncionais. Aplicada em esportistas de elite, atletas olímpicos e jogadores de futebol. Cirurgiões a usam para melhorar a concentração. A técnica também é usada por executivos corporativos para aumentar a inteligência emocional. E na educação, qual a importância do neurofeedback para a comunidade escolar? Eu sou Karina Salles, diretora da Ananda Escola e Centro de Estudos, e no episódio de hoje vamos falar sobre os resultados do neurofeedback associados à educação. Se você acredita na escola como espaço de formação de indivíduos em suas diferentes dimensões, bem-vindo ao Ananda Cast, podcast da Escola Ananda. Quem responde a esta pergunta é o psicólogo Yuri Wolff, especialista em neurofeedback e sócio da Clínica Neuroativa, a primeira na Bahia a utilizar a técnica. Yuri, bem-vindo ao Ananda Cast. Olá, bom dia. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer falar um pouquinho sobre o neurofeedback com vocês. Seja bem-vindo, Yuri. Muitas pessoas buscam o neurofeedback, Yuri, para reduzir o estresse, a ansiedade, a fadiga, melhorar o sono, o humor, a atenção, a concentração, enfim, para estar em seu melhor equilíbrio emocional, não importando quais circunstâncias elas enfrentam. Você poderia explicar um pouquinho aos nossos ouvintes em que consiste a técnica e em quais casos ela é indicada para crianças e adolescentes em estado escolar? Sim. O neurofeedback, assim, para a gente entender um pouquinho melhor ele, eu gosto sempre de falar um pouco sobre a família em que o neurofeedback faz parte, que é chamado de biofeedback, né? Então, se eu pudesse destrinchar essa palavra biofeedback, a gente está falando de bio, né, de vida, de sujeito. A gente está falando de feed, né, que na língua inglesa, na tradução, significa alimentar, né, observar. E o back seria de volta, né, aprender com aquilo. Então, o biofeedback, na verdade, é um processo onde a gente consegue observar o sujeito através de variáveis fisiológicas e da tecnologia, a fim de trazer um processo de aprendizagem a partir do corpo e a partir dessas variáveis fisiológicas. Então, falando um pouco sobre o neurofeedback especificamente, a gente fala da variável fisiológica que é o comportamento elétrico do cérebro. E existem outras também dentro do campo do biofeedback, como batimento cardíaco, pressão arterial, tensão muscular, resposta galvânica da pele. Então, para muitas pessoas, todas essas variáveis fisiológicas acontecem de uma forma automática, né? Para todos isso funciona de uma forma automática, mas poucos sabem que há uma chance, há uma oportunidade da gente identificar e aprender sobre esses processos que, na teoria, são involuntários do corpo e que a gente tem a chance um pouco de se aproximar mais disso e entender que há uma chance de treinar essas variáveis fisiológicas. Então, falando um pouco agora sobre o neurofeedback, a gente não tem a propriocepção do nosso cérebro funcionando, né? Normalmente, às vezes, quando a gente está com fome, a gente sente o nosso estômago ali roncando, ou quando a gente está ali ou estressado ou ansioso, a gente sente o nosso coração batendo mais forte, mas com o cérebro isso não acontece. Então, por meio do neurofeedback, a gente consegue enxergar o cérebro funcionando em tempo real na tela de um computador, né? A gente tem uma aparelhagem que faz essa leitura desses sinais elétricos que saem do cérebro e a partir dessa observação do cérebro funcionando em tempo real, a gente consegue perceber como é que essa orquestra, vamos dizer assim, do cérebro ela está funcionando, como é que esse maestro ela está regendo
como é que estão os musicistas, né? Como é que estão os instrumentos, como é que está a afinação de cada um desses instrumentos. E aí a gente consegue entender quais são esses potenciais que essa pessoa possui a partir do funcionamento do cérebro dela e também quais são as disfunções, vamos dizer assim, o que aquilo ali, aliado com o que ela observa na vida dela, se torna disfuncional. Então, quando a gente entra no campo educacional, a gente está falando muito sobre como o cérebro aprende, né? E como o biofeedback, o neurofeedback, ele é um processo de aprendizagem, porque a gente utiliza dessa teoria, desses conceitos universais de aprendizagem, levado mais para esse campo de como eu aprendo as coisas, né? Como a minha memória funciona para aprender tal assunto, como a minha atenção ela fica disponível para aprender, né? Como eu consigo criar metas objetivas para que eu consiga observar o meu desenvolvimento. Então, o neurofeedback ele faz muito esse trabalho de mostrar à pessoa de como é um processo de aprendizagem de uma forma controlada. Então, se a gente fosse pegar um processo de aprendizagem de uma forma que não é muito controlada, mas que funciona muito bem, que é aprender a andar de bicicleta. Não sei se vocês sabem andar de bicicleta, se a Karina sabe, mas Sei. quando a gente aprende a andar de bicicleta, há um processo que é cognitivo, mas também há um processo que não é cognitivo, ele não passa muito pelos nossos pensamentos. E é muito do que o cérebro ele sabe fazer de melhor, que é aprender com as experiências, né? Então, aquilo que é aprendido, no caso, andar de bicicleta, depois que é aprendido, aquilo começa a ser seu, né? Você se empodera daquele conhecimento. E se você passar ali 10, 20 anos sem andar de bicicleta, quando você for pegar numa bike novamente, eu acredito que 2, 3 minutinhos de ressensibilização, você vai voltar a andar como você voltava quando você aprendeu a andar. Então, o neurofeedback ele parte muito desse local, né? Ele é um treinamento de variáveis fisiológicas, no caso, comportamento cerebral e o metabolismo do cérebro, né? E tem essa ideia de que não há necessidade de esforço cognitivo para se aprender. Se aprende muito pela repetição, pela atenção, pelo reforço positivo, pela experiência de que é estar treinando o cérebro. Entendi, muito interessante. Na verdade, lendo sobre esse material, a sua explicação me fez entender por que chamam de tratamento para melhorar o funcionamento cerebral por meio da neuromodulação autorregulatória. Exato. Agora eu entendi o que é essa neuromodulação autorregulatória. Você usou um termo aí que eu achei também muito bacana, que foi o cérebro aprende com as experiências. Do ponto de vista pedagógico, olhando a comunidade escolar, não só a Escola Nanda, mas tendo a oportunidade também de entrar em outros universos escolares, eu notei que esses 2 anos de confinamento, nesse período de pandemia, as crianças e os adolescentes perderam um pouquinho a capacidade daquela sustentação da atenção em maior tempo e com maior qualidade. Então, o neurofeedback, você falando aí, ele vem como uma ferramenta de grande valor para resgatar essa condição, que é, inclusive, um dos fatores principais no processo de aprendizagem. Muito Perfeito. interessante. Então, Yuri, me responda outra coisinha, que é muito curioso esse tema. Aham. A nossa escola é uma das pioneiras na prática de meditação com crianças e adolescentes, aqui na Bahia. Uhum. São 26 anos praticando a meditação em sala de aula e notamos melhorias em diversos aspectos, do comportamental ao cognitivo e emocional. Com a meditação, os alunos daqui, eles apresentam melhoria na redução do estresse, na memória. Então, eu gostaria de saber como o neurofeedback, porque você já disse que ele potencializa esses resultados. Como é que isso Uhum. ocorre efetivamente? Vocês fazem uma pré-avaliação da criança ou do adolescente? Existe um número de sessões? Como isso funciona na prática?
Certo. Sim, temos vários passos a se seguir para que o trabalho, para que esse treinamento, e eu gosto sempre de reforçar isso, Karina. O neurofeedback ele não é considerado um tratamento, porque a gente não acredita que exista uma cura, né? Até porque a gente não entende, e isso está muito ligado à minha forma de fazer, e o neurofeedback, de fazer essa prática, a gente não entende o cérebro como um local de patologia, né? É claro, a patologia, o diagnóstico, todas essas construções que a gente fez, elas são importantes para a gente criar um balizamento, mas elas não devem ser exclusivas, né? Elas não podem ter esse caráter, justamente porque a gente entende que o potencial do cérebro, o potencial do corpo, o potencial integral dessa pessoa, ela é muito maior do que qualquer diagnóstico, né? Então, eu gosto sempre de reforçar que o neurofeedback ele é um treinamento, né? Ele se treina tudo aquilo que se já está dentro da pessoa e a gente só reforça, vamos dizer assim, só desenvolve aquilo que é necessário. Então, assim, como é que faz, como é que acontece esse passo a passo, né? Então, a pessoa chega com uma certa demanda, né? E junto com essa demanda, a gente vai fazer uma avaliação, né? Como é que funciona essa avaliação? A gente vai fazer uma leitura de encefalografia, que é propriamente feita para o neurofeedback, então ela é diferente do exame de eletroencefalografia que o neurologista faz, por exemplo, porque a gente está interessado principalmente no comportamento do cérebro e não na busca de patologias ou de disfunções que podem ser consideradas patológicas. Junto com essa leitura, né, a gente faz essa leitura da seguinte forma: a gente precisa observar o cérebro funcionando em alguns momentos distintos. Então, por exemplo, quando eu estou de olhos fechados, o meu comportamento cerebral ele é completamente diferente quando eu estou com os olhos abertos. E aí também se difere quando eu estou fazendo algum tipo de tarefa cognitiva. Então a gente faz uma leitura do cérebro a partir desses três momentos, a fim de entender como é que o cérebro funciona dentro dessas três camadas principais que nós utilizamos quando estamos acordados, né, quando estamos em estado de vigília. Junto com isso, junto com essa leitura do cérebro, a gente também faz um bate-bola psicofisiológico. Então, é como se a gente estivesse buscando alguns sintomas, algumas observações, e essa pessoa ela vai trazendo o quanto ela percebe isso na vida dela, justamente para a gente criar um parâmetro do que o cérebro dela traz como informação e depois do que ela enxerga subjetivamente do que acontece na vida dela como informação. E aí, tendo esses dois dados, a gente faz um cruzamento dessas informações para saber o que é congruente com o que o cérebro traz e com o que essa pessoa traz, né? O que é discrepante, o que é mais forte, o que é mais interessante, justamente para a gente atuar durante o treinamento, que é a segunda parte, em locais que realmente sejam interessantes para essa pessoa, ou seja, que sejam efetivos, que sejam assertivos. Então, por mais que o cérebro ele seja um órgão com um funcionamento muito caótico, que ele é realmente uma loucura, ele tem áreas muito bem separadas, muito bem distintas, eles se conversam muito bem, né? Então, a partir da leitura, a gente tem um pouco dessa análise de quais áreas estão mais disfuncionais, quais são mais potenciais, e a gente faz essa ligação com o que a pessoa observa na vida comportamental dela. Junto com essas duas avaliações, a gente também forma meio que um plano de objetivos, simplesmente com o intuito da gente fazer um referencial inicial de como aquela pessoa se vê naquele momento, aonde é que ela quer chegar lá na frente e como é que vai ocorrer todo esse processo de transformação, de desenvolvimento da técnica, né? Então, é uma coisa muito interessante, porque dentro de um processo, por exemplo, psicoterápico, né, a gente perde um pouco dessa referência porque tudo é muito subjetivo ou abstrato. Então, o neurofeedback ele traz um pouco de concretude para as coisas, né? Da observação de todo esse trajeto, desse caminho das pedras que a gente vai percorrer. Então, como é uma técnica que utiliza da tecnologia, da informática, né, dos computadores,
a gente tem como gravar todo o treinamento do começo ao fim. De todas as sessões que a pessoa fizer, ela vai ter esse registro e a gente vai poder fazer um gráfico de evolução, de aprendizagem dela, né? De como o cérebro dela foi aprendendo e de como é que isso foi repercutindo, vamos dizer assim, na vida dela, o que ela vem observando. E por isso os objetivos são muito importantes para a gente entender, dentro desse referencial que você entende para onde você quer chegar, como é que você vem desenvolvendo essas observações. Né? O número de sessões ele vai ser sempre muito variado, porque estamos falando de um indivíduo e um cérebro totalmente individual também, genuíno, autêntico. Né? Então, isso vai variar bastante. Mas dá para ter sempre uma noção de que de 20 a 30 sessões são o mais indicado. Né? Eu digo sempre que 20 sessões é o mínimo que eu posso oferecer para que a pessoa possa ter uma experiência que vá trazer resultados para ela duradouros. Né? E a ideia do neurofeedback também, isso é uma coisa muito forte, né? É que ela é uma técnica não farmacológica e não invasiva. Então, hoje em dia, principalmente no cenário educacional, eu recebo muitos pais que têm um receio enorme, primeiro, de dar um remédio tarja preta para os seus filhos. Né? Às vezes tem algum tipo de diagnóstico de TDAH ou algo do tipo, e já, vamos dizer assim, na infância já se tem já um uso de um medicamento que é muito forte, né? É muito pesado, e que traz consequências, né? Traz efeitos colaterais também que preocupam a gente. Então, trazer essa estrutura que não é farmacológica, que não é invasiva, ou seja, a gente produz um desenvolvimento que sai da pessoa mesmo, ou seja, ela aprende com o corpo dela, ela aprende com essa estrutura, é também muito interessante. Estou aqui lhe ouvindo encantada e vendo como esse treinamento, que não é um tratamento, é importante e necessário para um período de exaustão emocional. Todos nós estamos com essa questão da exaustão emocional por conta desse período, né, que estamos vivendo. Eu ia lhe fazer, Yuri, a pergunta sobre isso, se essa técnica, né, é uma técnica, na verdade, não invasiva e totalmente indolor. Você já disse que ela é não invasiva e ela é totalmente indolor, não é isso? Exato, não há nenhum tipo de agente externo que chega a esse processo. Né? Então, pelo fato da pessoa, ela ser a criadora, a precursora desse processo de transformação, não há nenhum tipo de efeito colateral. Eu digo para as pessoas que vão treinar comigo, que o único efeito colateral que elas podem ter é sentir um pouco de sono durante o treino, que faz parte de uma resposta de autorregulação do corpo, né? Como bocejar, como espirrar, como vomitar, né? Então, eu digo para elas que a única coisa que pode acontecer com elas é elas ficarem um pouco sonolentas. Sim. Interessante é que vocês conseguem estimular as habilidades naturais do cérebro de maneira indolor e até lúdica, Sim, porque, pelo que você está falando aí, tem um quê de lúdico. Então, não é preciso ter um diagnóstico fechado de alguma disfunção, como TDAH, para a indicação do neurofeedback, não é? Ou é necessário para você não, fazer? muito pelo contrário. A aplicabilidade do neurofeedback ela é tão vasta, porque a gente está falando do órgão central que comanda as outras funções, que a gente, como você falou no início, ela é utilizada para uma série de coisas, né? Então, temos atletas de alto desempenho, temos executivos, temos os vestibulandos, os concurseiros, tem pessoas que querem aprender, por exemplo, algo novo, uma língua nova, um esporte novo, né? Então, é claro que o diagnóstico, ele pode dar uma ajuda já, vamos dizer assim, inicial, fazer um pré-julgamento já, e se a pessoa tem algum diagnóstico já fechado, a gente tem como olhar, dentro da leitura da avaliação, quais são esses marcadores biológicos, né? Quais são essas assinaturas biológicas que vão trazer para a gente esse cenário de todas essas funções que o diagnóstico traz. Então, se estamos falando de transtorno de déficit de atenção, por exemplo, que está sendo muito recorrente hoje em dia, principalmente nas escolas, né? A gente tem alguns marcadores biológicos do cérebro que fazem a gente entender se essa pessoa realmente tem transtorno de déficit de atenção ou não. Só que a gente não se prende a isso.
A gente se prende justamente nessa rearrumação energética do cérebro para transformar ela numa coisa mais orgânica, mais potencial, mais fluida, né? Tem até algumas pessoas, por exemplo, que chegam até no consultório e falam assim, poxa, eu tenho um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, eu tomo essa medicação, mas eu sinto que não há uma melhora desse quadro, né? Isso muito porque a medicação ela atua na região química do cérebro, na parte química, né? E ela atua exatamente no local específico que ela foi criada para atuar, sendo que há diversos marcadores, diversas assinaturas biológicas que podem trazer essa sensação de que a pessoa está desatenta ou ter esse caráter de transtorno de déficit de atenção. Então é interessante até, é claro, ou com ou sem o diagnóstico, a gente consegue fazer um trabalho bem esclarecedor, justamente porque a gente consegue integrar esse conceito do cérebro à vida comportamental dessa pessoa. Entendi. Eu ia lhe perguntar justamente isso, você falando aqui, porque em alguns casos as pessoas vão com o diagnóstico em mãos. Aí vocês trabalham o cérebro na íntegra. E neste momento, vocês conseguem também diagnosticar algo além do que a pessoa foi procurando? Deu para entender? Foi clara? Então, mais uma vez, eu não gosto de entrar nesse Sério. quadrado do diagnóstico, né? Justamente porque quando a pessoa chega lá, algumas pessoas chegam bem engessadas com isso, né? De que elas têm esse diagnóstico, tem algumas pessoas que se transformam em vítimas do diagnóstico, né? Então, esse é um cenário que eu e a Deise, né, a minha sócia, a gente tenta mostrar para a pessoa que esse não é uma coisa que vai definir você. É claro que, assim, dentro da leitura, eu consigo ver diversas coisas que podem ser levadas para um diagnóstico. Mas eu prefiro me abster desse diagnóstico, porque quem tem que fazer isso vai ser o médico, vai ser o profissional que vai fazer uma exploração muito mais voltada para esse lado do que a minha, né? Porque o que eu estou mais interessado é observar a fisiologia e falar assim, olha só como sua fisiologia funciona, vamos treinar agora para ela funcionar desse jeito, vamos abrir esse vocabulário, vamos abrir esse baú aí, né, de funcionamento e mostrar para o cérebro que há a chance de funcionar do jeito que você quiser, e isso dá a essa pessoa esse caráter de empoderamento, de autorresponsabilidade, de que ela vai construir a própria saúde, né? Esse é um conceito que vem crescendo muito, e eu acho que a pandemia também trouxe muito essa ideia, né? Se viu todo mundo defasando em termos emocionais, atencionais, né? E isso traz muito essa ideia de que, poxa, eu posso fazer algo para que eu consiga ter um processo de balizamento ou de adequação durante esse tempo que a gente estava de quarentena ou estava sendo obrigado a deixar de fazer coisas, né? Então, o neurofeedback ele traz muito esse caráter de que, como é um processo de aprendizagem, e a gente vai brincar com esse processo de aprendizagem, essa pessoa ela vai entendendo que qualquer coisa que ela quiser aprender, ela tem como fazer todo esse caminho que o neurofeedback vai ensinando, né? Lembrando, a gente traz todos esses conceitos universais que a aprendizagem faz. Intensa repetição, aprendizagem por meio de erro, de acerto, de uma meta objetiva, atenção em como obter aquele resultado desejado, um reforço positivo do meio, de gostar, de ter acertado essa função, de fazer aquilo, né? Então, como a gente trabalha com esse conceito universal, isso pode ser aplicado em qualquer uma dessas áreas que a pessoa está a fim de desenvolver. Interessante, muito bom. Vocês não se prendem ao diagnóstico, né? Querem trabalhar o protagonismo do indivíduo, não colocam essas pessoas em caixas conceituais. Muito bom, Perfeito. muito bom. Yuri, o que os pais corresponsáveis precisam estar atentos para uma primeira consulta com a técnica do neurofeedback? O que os pais podem fazer? E eu acho que isso é muito interessante. Quando a gente está falando de um processo terapêutico, né, um processo de transformação de uma criança, de um adolescente, os pais eles têm um papel fundamental nesse processo. Esse pré que você falou, eu acho que é interessante deles observarem
se esses comportamentos que eles acham disfuncionais, ou que eles se preocupam, ou que eles entendem como sendo algo que não é normal, né? Se isso acontece em diversos contextos. Isso eu acho que é uma leitura até que muitos profissionais fazem e dão de instrução para os pais. Essa falta de atenção, essa ansiedade, esse humor caído, ele acontece em todos os momentos. Ele acontece na escola, ele acontece em casa, ele acontece na aula de futebol, de natação, ele acontece quando essa pessoa está comendo, quando ela está indo dormir. Como é que você observa todo esse processo dentro de todos esses contextos, né? Isso é uma coisa que eu sempre faço a pergunta quando chega, por exemplo, alguns pais que trazem esse caráter do déficit de atenção e da hiperatividade, né? Tudo bem, é difícil de estudar, é difícil de prestar atenção, é difícil de manter a atenção sustentada durante um tempo, mas isso acontece em outros momentos, quando essa criança está brincando com os amigos, você vê ela distraída, avoada, né, ou muito agitada. Você percebe isso quando ele está indo dormir? Você percebe isso quando ele está, sei lá, no celular? Hoje em dia, com a tecnologia, né, a criançada é celular, é televisão, todos esses aparelhos. Isso acontece também nisso. Então, o que eu trago para os pais assim de orientação é sempre observe esses comportamentos em todas as camadas que você possa observar na vida do seu filho, né? Isso vai dar uma ideia, e eu acho que acaba acontecendo um pouco disso também, de muitos pais não fazerem esse trajeto e, pelo fato de não entenderem muito bem a realidade do filho deles, acabam depositando, vamos dizer assim, todas as esperanças ou todas as responsabilidades para a técnica e para o profissional que está atendendo com aquela técnica. Já tive alguns casos que foram desagradáveis, vamos dizer assim, porque os pais queriam ficar ausentes do processo, sendo que os pais fazem parte do processo, né? E colocarem a responsabilidade de que é o neurofeedback, que é essa técnica que vai mudar a realidade daquela criança, sendo que quando se faz toda essa parceria entre a técnica, o profissional, os pais e a criança, a gente tem um cenário assim de transformação muito bem organizado. Então, até durante o processo, eu sempre gosto de manter o contato com os pais, porque são eles que vão também me dar essas observações, né? Eu tenho um grau de observação muito limitado, porque eu estou ali durante o treinamento, eu estou observando a pessoa, eu estou observando a fisiologia dela funcionando na tela do computador, mas ainda assim, esse aprendizado ele vai sendo desenvolvido pelo cérebro lá fora, né? Quando ela está fazendo as tarefas dela, quando ela está vivendo a vida dela. Então, os pais, os amigos, as pessoas que estão próximas a essa criança, a esse adolescente, elas precisam me dar esse caráter de, opa, aconteceu uma coisa diferente aqui, e ela foi arrumar a mochila dela para ir para a escola, ela sempre esquecia tal coisa e hoje ela não esqueceu, ela lembrou de tudo, ou ela voluntariamente fez esse movimento, né? Então, é uma parceria que tem que estar sempre no dia a dia ali, a gente está sempre conversando, porque é um processo de aprendizagem e é muito fácil da gente perder a referência da onde a gente está. Tem uma história muito engraçada que aconteceu uma vez, uma mãe chegou e a demanda dela era que o filho, todo dia que ele ia para a escola, ele começava a chorar desde o momento que ele ia colocar a roupa, o uniforme, até ele chegar na sala de aula. Ele chorava e a mãe estava muito preocupada com isso. E aí a gente fez todo esse trabalho, né, de leitura, de avaliação, né? Sabemos o que precisávamos trabalhar, e aí a gente começou a fazer o trabalho, começou a fazer o treinamento. E aí, em um certo ponto, eu sempre faço uma pausa para chamar os pais, para falar assim, ó, vamos ver aqui os resultados até agora, vocês me dizem também como é que estão as coisas, né? E aí, a primeira coisa que eu quis saber dentro dessa conversa e aí, fulano deixou de chorar? A mãe olhou para mim assim, com a cara de dúvida, e falou assim, mas como assim? Ela nem lembrava mais que o menino chorava no momento de colocar o uniforme até o momento de ir para a escola, né? Aquilo já tinha passado tanto, de uma forma tão sutil, Natural. né, natural, que ela deixou de ter essa referência. A gente faz com que o trabalho, a gente cria um processo para que a gente consiga entender como é que essa transformação acontece, porque às vezes ela acontece de uma forma tão orgânica
que nem os pais conseguem, vamos dizer assim, absorver. Então, eu sou o profissional que vai estar ali, vamos dizer assim, sempre puxando a conversa de falar assim, opa, e aí, como é que foi fulano naquele quesito? Como é que ele desenvolveu tal coisa na hora de comer, na hora de estudar, na hora de fazer tal atividade, né? Justamente porque o que a gente cria para o trabalho são objetivos de comportamentos que acontecem no cotidiano dessa pessoa. Interessantíssimo. O Yuri, me tira uma dúvida, enquanto profissional da área de educação. Neurofeedback não é autoconhecimento. Eu já compreendi que as pessoas às vezes confundem, né? Quando você trabalha com uma criança, você todas as questões disfuncionais, né, do cérebro dela, já houve algum momento em que você precisou convocar os pais para verificar se tinha algo equivocado ali e que reverberou na criança? O neurofeedback ele adentra nesse universo familiar ou não? Com certeza. Por mais que a gente entenda que o neurofeedback ele é um treinamento de variáveis fisiológicas, uma coisa bem, vamos dizer assim, seca e direta, né? Durante os treinamentos, muita coisa pode acontecer, né? Porque como é que o treinamento ele funciona? Depois que a gente sabe o que a gente precisa treinar na fisiologia daquela pessoa, a gente vai fazer o treinamento que é a pessoa vai sentar na cadeira, eu vou colocar os sensores, né, os equipamentos naquele local que a gente percebeu que precisa ser treinado. E na tela do computador vai ter justamente essas mídias, essas coisas que vão fazer o cérebro aprender. Ou seja, tudo que for positivo, toda vez que o cérebro chegar naquele funcionamento específico, aquela pessoa vai receber uma resposta positiva. Né? E quais são essas respostas? Né? A gente utiliza de todos os tipos de mídia para que a pessoa continue interessada. Então, quando a gente fala de criança e de adolescente, estamos falando de desenho, estamos falando de jogos, né? Estamos falando de música, estamos falando de desafios. Né? Então, toda vez que esse processo ele vai acontecer, o corpo ele vai responder a isso, né? E se o corpo ele responde a isso, ele responde em todas as camadas. Então, existem alguns momentos em que se evoca algo por conta do treinamento que precisa ser acolhido não por um profissional de neurofeedback, mas por um psicólogo, porque algum conteúdo subjetivo surgiu a partir daquele treino, né? Então é muito interessante porque a depender do tipo de treinamento, do tipo de estimulação que a gente esteja fazendo, algumas dessas questões surgem e aí é momento da gente fazer esse acolhimento ou trabalhar aquela questão, fazer uma pausa, fazer um intervalo, né, fazer uma intervenção ali pontual e caso seja necessário também chamar os pais para conversar sobre esses assuntos. É muito interessante porque é uma ideia de que a comunicação acontece entre o cérebro e o computador, né? Essa retroalimentação ela funciona desse jeito e você se torna apenas esse observador, né? Essa testemunha desse processo. Muitas coisas podem acontecer mesmo. Então, existem momentos em que memórias podem surgir, existem momentos em que a pessoa ela se dá conta de alguma coisa e depois ela verbaliza isso, ou às vezes ela se incomoda muito com alguma coisa, porque é um processo que às vezes toca em locais que podem causar desconforto emocional, vamos dizer assim, né? Então, tudo isso ele é compartilhado com os pais, né? E, claro, avisado previamente de que isso pode acontecer e que está tudo certo, faz parte do processo, né? E que eu sou um profissional que vou estar ali sempre dando essa segurança para que o processo aconteça da melhor forma possível. Isso. Yuri, vocês fazem trabalho de dar palestras em escolas, em outros locais? Fazemos sim, fazemos sim. Normalmente eu dou palestras em universidades, né? Eu me formei na Unifax, eu tenho professores muito queridos que me convidam para falar um pouquinho sobre neurofeedback, né? Ou para falar sobre algum outro tema. Já tive a oportunidade de ir a algumas escolas, né? Depois da pandemia isso acabou deixando de acontecer, até porque está todo mundo ainda meio que num processo de readaptação desse processo, né? Desse retorno, né? Tanto os alunos quanto os profissionais das escolas estão tendo que fazer esse reavivamento das coisas, né? Mas eu faço sim. E amo fazer trabalhos com grupos, né? Eu acho muito importante. Como eu disse a você, eu não tinha acesso profundo em relação ao tema neurofeedback. Já tinha ouvido falar muito esporadicamente, mas aí
Através de você, eu fui pesquisar, li muita coisa, assisti muita coisa, e li ouvindo esclareceu todas as minhas dúvidas. É muito necessário esse tipo de esclarecimento nas escolas, sobretudo por ser uma técnica não invasiva, totalmente indolor, e um termo que você usou que eu gostei muito. Os benefícios vão apresentando-se de maneira orgânica, natural. Isso é uma ferramenta de grande valia para nós educadores. E eu já Sim. vou puxar o gancho aqui para lhe fazer uma outra pergunta. A escola ela tem um papel importante nesse diálogo com os pais, né, sobre o desempenho cognitivo e emocional dos alunos. Na sua avaliação, de que forma nós, educadores, de uma forma geral, podemos contribuir para assegurar um desenvolvimento mais saudável para crianças e adolescentes? Nossa, essa é uma pergunta, acho que essencial para os dias de hoje. Muito pelo fato de a gente estar vivendo tempos realmente muito distintos mesmo, muito diferentes mesmo do que a gente está acostumado. E eu acho que os educadores e a escola, eles têm um papel muito importante em demonstrar como aprender é gostoso, né? Como há um prazer no aprendizado e de que esse aprendizado ele vai acontecer inevitavelmente. Eu sempre digo para as pessoas que o nosso cérebro está aprendendo a todo instante. No momento que a gente abre os olhos, quando a gente acorda, até o momento que a gente fecha os olhos e a gente vai dormir. E pelo fato dele estar sempre em aprendizagem, né? Então eu digo, quando você usa o celular, hoje está muito em voga isso, o uso excessivo dos celulares pelas crianças, né? Quando você está utilizando o celular, você está treinando o seu cérebro à distração, ou pelo menos a uma atenção bastante difusa, né? E então isso querendo ou não, um tipo de treino, né? Só que você está treinando uma coisa que não necessariamente vale trazer algum tipo de benefício, né? O nosso cérebro ele não sabe distinguir o que, que é o certo, o que, que é errado, o que, que é bom, o que, que é ruim. São os nossos hábitos que vão trazendo essa, vamos dizer assim, essa resposta sobre o que, que é gostoso sentir e o que, que não é agradável sentir. Então, quando a gente fala de aprendizagem, e a gente está falando de um contexto onde isso acontece de uma forma muito clara, que é a escola, eu acho que os educadores e a própria escola poderiam trazer essa cultura da apreciação sobre como aprender as coisas, né? E isso é uma coisa que acho que até ultrapassa o cenário educacional e entra um pouco nesse cenário um pouco mais filosófico, de como a gente está acostumado hoje em dia a viver numa cultura depreciativa, né? Se fala muito mal das coisas, ou se reclama muito das coisas, ou, né? E vamos ver essa balança entre o apreciar e o depreciar, eu vejo que hoje está muito entortada, né? Ela está muito torta para esse lado depreciativo. Então, eu acho que a escola hoje ela tem um papel estritamente fundamental assim para a criação, para a formação dessas pessoas, sobre como apreciar as coisas que a vida dá, como a gente aprende, como a gente se relaciona, como a gente desenvolve habilidades e como isso tem um final preenchedor da nossa vida, né? É entender que a felicidade ela não se busca nas coisas, mas as coisas são um veículo para essa felicidade. Então, a consciência agregada à ação, ela tem esse final, essa finalização de trazer felicidade, de trazer prazer, de trazer plenitude, né? Então, eu acho que tanto o neurofeedback como outras técnicas, a meditação, o yoga, todas essas coisas que estão ficando mais em voga hoje porque as pessoas estão percebendo como isso é necessário, né? Como isso, na verdade, é preciso, a gente entende de como todos esses veículos eles podem ensinar para essa pessoa mais uma vez, como é gostoso aprender e quantas coisas positivas, ou seja, apreciativas, podem surgir disso. Então, para os professores, os educadores, os profissionais que entram nesse ramo da educação e do desenvolvimento infantil, né, dos adolescentes, eu acho que essa mensagem seria de suma importância. Que bom ouvir isso de você. Se fosse permitido, eu passaria 24 horas só ouvindo. Concordo, acredito também, vou por essa linha.
Esse termo que você trouxe, achei muito oportuno para a ocasião, que é o balanço entre o apreciar e o depreciar. Esse equilíbrio, ele é necessário e focarmos mais no apreciar, porque eu acredito que em tudo e de tudo nós tiramos aprendizado, não é isso? Perfeito. Adorei suas palavras, foi um grande prazer recebê-lo. Estou encantada com o treinamento, que eu falei inicialmente tratamento, mas eu já compreendi que não é treinamento. Eu acho que a voz de vocês, psicólogos que trabalham com esse treinamento, precisa ecoar, sobretudo no ambiente escolar, nas academias, para muitas coisas que hoje estão sendo agentes distratores do processo de aprendizagem com esta ferramenta. Isso Uhum. vai ser sanado. Gostei muito de aprender com você hoje. Como eu disse e repito, se me permitisse, ficaria 24 horas. Eu acho que os pais precisam conhecer essa ferramenta, não só para seus filhos, mas para eles também. Nós estamos precisando dessa ferramenta para potencializar o que nós temos de bom, inclusive. Então, Yuri, é uma pena que estamos já encerrando o nosso bate-papo, que foi maravilhoso. Eu passo a palavra para você fazer suas considerações finais. Primeiro, agradecer imensamente o convite, né? Ouço muito bem, da escola, Amanda, sempre ouvi muito bem. Eu sempre, na verdade, tive vontade de estudar aí quando eu era criança. Depois que eu conheci, né? Depois que eu já era velho, né? Já tinha passado desse período. Mas eu falei, poxa, essa seria uma escola que seria muito bom estudar. Então, agradeço imensamente esse convite e conversar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que aliando todas essas questões, né, a escola, o ambiente familiar, né, o ambiente que a criança ela aprende, né, que são o cerne desse aprendizado, né, e a gente está trazendo, eu acredito até uma coisa que entra em contradição, porque muitas pessoas hoje enxergam a tecnologia justamente como esse lugar que vai defasando muitas das nossas habilidades, né, humanas. Eu venho com esse suspiro de trazer a tecnologia a serviço da consciência, né, que é o biofeedback, que é trazer esse conceito que a tecnologia ela pode servir também para desenvolvimento de saúde mental, né? E hoje a gente tem muito mais desenvolvido isso no campo médico, né, no campo da remediação, no campo da medicina, mas a gente está desbravando esses novos caminhos e mostrando que a tecnologia também ela pode ser de grande valia para esse processo emocional, mental, cognitivo. Então, é um prazer poder trazer esse processo para vocês, né, falar um pouquinho sobre isso, divulgar um pouco sobre isso, porque ainda querendo ou não, é uma técnica ainda pouco explorada aqui no Brasil. Então, eu sempre falo assim, poxa, temos outros profissionais que estão a fim de fazer, se interessaram, fala comigo, a gente conversa. Quanto mais profissionais que estiverem dentro desse campo, eu acredito que seja melhor para as pessoas. Então, a gente está numa parte da divulgação do neurofeedback, onde as coisas estão começando a se espalhar, né, de uma forma bem efetiva. Então, eu convido a todos os profissionais que estejam ouvindo e se interessarem pelo tema, que busquem conhecimento, busquem se aprofundar, que eu tenho certeza que pode ser muito útil e muito interessante, né, para trabalhar com as pessoas. Com certeza. Grande satisfação recebê-lo, Yuri. Assim, fechamos mais um episódio do Ananda Cast, um podcast que busca refletir sobre temas e experiências que permitam a cada um de nós compreender de que forma a comunidade escolar colabora com a formação de indivíduos em suas diferentes dimensões. Faz sentido para você? Então acompanhe o nosso programa. Estamos nas principais plataformas de podcast. E se quiser nos enviar dúvidas ou sugestões de temas para discussão, escreva para a gente contato@anandaescola.com.br. Até breve.